Olá, sejam bem-vindos ao Fórum. Começar a vida ao lado da mãe, mas dentro de uma cela. Esta é a realidade de crianças que nasceram dentro do presídio ou que as mães foram presas pouco tempo após o parto. Como é e como é enfrentada esta realidade nos presídios brasileiros? Vamos falar sobre os problemas e traumas que envolvem a maternidade no cárcere. Quais os direitos das mulheres que se encontram nessas condições? Por quanto tempo os bebês permanecem ao lado das mães? E no caso de mães estrangeiras presas no Brasil, qual o procedimento? Para falar mais sobre este assunto, eu converso com Cristina Tubino, conselheira da OAB do Distrito Federal, e com Rosângela Peixoto, coordenadora do projeto Efetivação dos Direitos das Mulheres no Sistema Penal, do Departamento Penitenciário do Ministério da Justiça. Nós vamos conhecer um pouco melhor a situação de mães presas com seus filhos e os desafios que têm de enfrentar desde o nascimento até a separação. Vamos ver a reportagem. Colmeia, penitenciária feminina do Distrito Federal. Nossa visita é para conhecer a história de gestantes e mães que ganharam bebês aqui dentro. Mulheres que perderam não só a liberdade, mas também o direito a uma gravidez segura. E para mostrar como é a vida das detentas, gestantes e que já ganharam bebês, nós vamos visitar aqui a ala do berçário da Colmeia, o presídio feminino aqui em Brasília. Mostrando essa estrutura, a gente vai poder entender como é a vida delas na prisão. Vamos lá. Essa primeira área aqui é uma área de convivência. A gente pode ver que tem alguns desenhos, né, para humanizar. Só que o ar de prisão, né, você já sente logo pelas janelas, né, lógico também pela cela ali. Você pode perceber que elas lavam as roupas aqui dentro. Há uma banheira improvisada, algumas roupas de bebê aqui de molho. E para secar as roupas, elas colocam nas janelas. A capacidade aqui dessa ala é para 24 detentas. Hoje elas estão em 23, uma situação bem diferente da ala comum, né, que está superlotada. Esta detenta veio parar aqui depois de ser acusada de homicídio. Chegou com 5 meses de gestação. Viu a barriga crescer com pouco acompanhamento médico. Aqui, desde que eu cheguei, eu fui atendida pelo ginecologista uma única vez e as outras vezes sempre pela enfermeira. Então, assim, eu não tive um acompanhamento com o ginecologista. Para você tirar um ultrassom aqui quando você está grávida é bem complicado, porque aí você já depende de escolta. Mesmo sua família pagando, fica complicado para você fazer. Dificuldade na gestação e na hora de dar à luz. Em alguns casos, o transporte da cadeia até o hospital é literalmente um parto. Eles tiram só na última hora mesmo. Eles têm vez que eles esperam trocar o plantão para levar. Ou tem vez que vai e volta, com as mulheres sentindo dor. Já chegou uma a ganhar dentro da viatura da polícia, na rampa. Em muitos presídios falta estrutura e recursos para que as mães possam amamentar o filho nos primeiros meses de vida. Na cadeia feminina do Distrito Federal, o berçário precisa de reforma. Elas ficam acomodadas em uma ala junto com as demais internas e fazem uso do mesmo pátio de banho de sol, comungam do mesmo espaço nos dias de visita, e isso acaba tirando muito a liberdade da questão do bebê. Então o bebê não tem um horário assim, ele tem um horário definido para o banho de sol, ele não tem mais, a mãe não tem liberdade de dar o banho de sol o horário que ela quer, mas de acordo com as normas que são estabelecidas no presídio. Mas nenhuma melhoria seria capaz de resolver outros traumas vividos por mães e principalmente os filhos. Não tem contato nenhum com o brinquedo. O contato é com a gente aqui, só. Aqui a gente não tem nada para oferecer. É como se ele estivesse preso igual eu, pagando pelo que eu fiz. 6 meses depois, mais angústia. É a hora da sofrida separação. Eu tô sofrendo, né, desde quando eu ganhei ele. Desde dos primeiros dias, desde quando eu vi ele, já estou sofrendo. Porque eu vou ter que me separar dele. Vai ser assim até a tão sonhada liberdade. Mas até lá, milhares de mães, espalhadas pelas cadeias do país, vão pagar uma pena cara: a distância e a saudade dos filhos.
Antes de começar a nossa conversa, que eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês no estúdio da TV Justiça. Doutora Cristina, a gente viu na reportagem que é difícil a separação, mas é difícil também as condições que essas mulheres vivem com seus filhos. A Constituição tem sido respeitada? Bom, na verdade não é só a Constituição, né? A gente tem a previsão na Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 50 e o artigo 6º, de que as mães devem ficar com seus filhos e também ser concedido o direito de amamentação. Né? Lá fala que as crianças devem permanecer com as mães enquanto amamentadas. Nós temos a Lei de Execuções Penais também. Tem 2 artigos, inclusive, que foram alterados em 2009 pela Lei 11.942, que são os artigos 83, parágrafo 2º e 84, que falam a respeito disso, né? Que falam a respeito de que a mãe pode ficar com seus filhos até os 6 meses, quando estiverem amamentando-se até os 6 meses, e tem um dispositivo que não está sendo obedecido, como a gente pôde ver na reportagem, né? Que é o artigo 89, que ele fala a respeito de que os estabelecimentos prisionais devem ter ambientes, em seus ambientes creches, em que essas crianças possam permanecer quando desamparadas, ou seja, quando não tiver um parente que possa ficar com elas, que fiquem até, no máximo, os 7 anos lá nos estabelecimentos com as suas genitoras. Doutora Rosângela, e como é a realidade hoje nos presídios brasileiros? É uma realidade bem complexa, né? A gente tem um universo mais ou menos de 36 mil mulheres, né, encarceradas, e uma base de 400 crianças, né, é o último levantamento que a gente tem lá no Ministério da Justiça, e a situação é diferente em cada estado, né? Esse limite, né, que é os 6 meses, ele é entendido como mínimo, né? Ele é aplicado como máximo, né? Então, assim, a questão de não se ter um fluxo definido desde a identificação, desde o momento que a presa, até no processo de flagrante, ao processo crime, identificar quais seriam as ações específicas para essa mulher, para essa criança, saber onde que vão ficar essas crianças, né? Às vezes acontece, a mulher vai presa, né, e deixa o núcleo familiar lá fora e agrava as crianças pequenas, e quando a criança fica dentro do presídio por um período específico, não se tem ainda definido um fluxo específico, né? Alguns estados têm algumas experiências do acompanhamento desde a questão do pré-natal até o parto e o acompanhamento posterior, mas o que o Ministério da Justiça vem atuando, e aí depois eu posso falar especificamente, é de algumas políticas que são voltadas para essa realidade, ou seja, política que é para a atenção à criança e à mãe nessa fase, porque o que acontece é que não há fluxo, assim, se a gente pode falar de uma maneira muito genérica, que infelizmente não há um fluxo definido sobre, desde a questão nutricional, a questão de atividades específicas para esta mãe e esta criança, dos espaços, uma equipe definida sobre qual papel que seria fazer. Então, a gente tem muito que avançar em termos de política pública. Tem uma coisa interessante a esse respeito. Nós temos um tratado, que é o chamado Tratado de Bangkok, Sim. que é uma regulamentação internacional, né, que fala dos direitos mínimos da presa, né? E lá tem um dispositivo que realmente não é aplicado, como a Rosângela estava falando, que ele fala, inclusive, de postergar o início do cumprimento da pena da presa para ela poder organizar o seu núcleo familiar. Né? Existe essa previsão legal que não é cumprida. Que não é cumprida. E aí, às vezes, ela entra no presídio, deixa o núcleo familiar desamparado, às vezes leva uma criança para a penitenciária, fica um período de tempo... Que também não é uma situação que ideal. Que não é ideal, mas assim, a gente tem que também avançar, não há um tempo ideal. Eu acho que aí é uma discussão, tem que ser analisado cada caso. Tem casos que a criança está desamparada e aí, por exemplo, no caso de estrangeiras também, a gente não pode querer que fique só até 6 meses. A questão tem que ser estruturada, né? O Ministério da Justiça tem, através do Departamento Penitenciário Nacional, envolvido com isso em relação, por exemplo, desde a arquitetura prisional, para que os espaços sejam adequados, né? A diretora colocou bem, né, isso aqui da penitenciária. Os espaços não são apropriados e a criança fica presa por tabela. Né? Infelizmente, a criança fica presa porque as regras são iguais, não há uma flexibilidade e a gente tem que avançar um pouco nisso, nessas flexibilidades para garantir o direito, relativizar a norma, né, para garantir o direito da criança. Doutora Cristina, a doutora Rosângela falou aqui das presas estrangeiras. Como é que fica nesse caso? As presas estrangeiras, elas têm inicialmente os mesmos direitos que as presas brasileiras. Né? Então, elas têm o direito de ter consigo seus filhos para amamentação. Existem algumas regras um pouquinho diferentes também nesse Tratado de Bangkok, em que diz que devem ser adotadas políticas de forma a possibilitar que essas crianças tenham convivência com seus parentes nos países de origem.
já fica uma logística um pouco difícil, bem né? complicado. Exatamente. E quando elas atingem a idade em que podem sair ou que vão sair, vão se afastar das suas mães, deve ser feito um contato com o consulado respectivo, com a embaixada respectiva, para que se faça o transporte dessa criança para o seu país de origem, né? Com as estrangeiras tem uma série de problemas, muitas vezes, né, que a gente identifica das presas. Problema da língua, às vezes problema de alimentação, por uma questão cultural. Então, são uma série de fatores que acabam, na realidade, trazendo uma dificuldade de lidar com a situação concreta, né? Agora, voltando a falar de forma geral aqui, doutora Rosângela, a lei fala muito na amamentação. E se essa mãe não amamenta, a criança pode ficar mesmo assim? Em geral, o que acontece é que os espaços, né, são feitos, né, são uma forma de adequação desse espaço para garantir a amamentação. E aí a gente volta, né, nesse aspecto que eu falei anteriormente. Esses 6 meses é entendido como o máximo. Há casos que depois dos 6 meses, a mãe não tem para onde encaminhar a criança, por exemplo. E aí o abrigo, uma instituição de abrigo, não pode ser uma alternativa específica. Pois é, o que acontece com essas crianças? Então, na maioria das vezes, as crianças, né, vão para a família extensa. Então, uma avó materna, né? Eu acho que 80% dos casos vai para aí, uma avó materna, tal. Infelizmente, a gente tem duas questões. Uma é a necessidade de preparação para a saída dessa criança. Então, a gente vê, né, na fala das mulheres, né, isso é uma questão muito específica. Então, essa preparação para a saída, então, tem que haver um procedimento com uma equipe, com a questão psicológica, né, e uma estruturada, com assistências específicas para esse período que ela está ali. E a questão quando sai, né, para onde vai. Então, assim, a família, às vezes, a mãe é que é a provedora desse núcleo familiar, né, a gente tem esse arranjo da família. Então, e aí piora também a questão econômica, né, quando a mulher vai para a prisão. Então, assim, os espaços geralmente são apropriados para amamentar. A gente tem, inclusive, em torno de 80% das crianças no Brasil ficam até 6 meses de idade. E há casos no Paraná, no Mato Grosso, assim, que ficam até um período mais e que os estados tentam arranjar um pouco isso para a questão da especificidade, para a análise do caso concreto. Doutora Cristina, e se essa criança vai para o abrigo, ela tem que esperar a mãe ser posta em liberdade ou ela é colocada para adoção? Não é colocada para adoção, né? Na verdade, assim, para que ela saia da sua família extensa, ela não vai estar apta à adoção, né? Para a gente ter uma situação de adoção, aquela mãe e aquele pai, se existir ou não, mas aquela mãe ela tem que perder o poder familiar, ela tem que ser destituída do poder familiar. Então, aquela criança ela vai estar ali na instituição, abrigada, exatamente para ter os seus direitos preservados, para ter a sua integridade física preservada. Mas ela não vai ser levada para adoção e a mãe não vai perder os direitos sobre ela. E se a pena da mãe for muito longa, ela fica ali indefinidamente? Ela vai ficar ali durante o período em que ela estiver acobertada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? É um outro problema, porque ela atingindo a maioridade, os 18 anos, então ela não vai mais poder ficar naquele abrigo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já com mais Fórum. Estamos de volta com o Fórum. No programa de hoje estamos falando sobre maternidade e cárcere. Doutora Cristina, a gente já falou aqui que as crianças vão para um abrigo ou ficam com a família do lado de fora dos presídios. E as mães, elas têm direito à visita? Ela tem o direito de visita, né? A forma como vai ser feito no estabelecimento prisional é que pode variar de estado a estado, né? É claro que essa criança ou adolescente, né, para ir até o presídio onde a mãe se encontre, tem que ser acompanhado por uma pessoa maior de idade, né? Tem que ser feito o cadastro lá junto ao estabelecimento prisional para que ela possa entrar. A mãe não sai, o preso não, se ele estiver em regime fechado, ela não vai sair. É essa criança ou esse adolescente que vai vir visitar a sua mãe. Acho que é importante colocar nessa fala, teve uma alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente agora no começo do ano, que prevê justamente que os responsáveis ou uma instituição de abrigo tem uma obrigatoriedade de levar as crianças para verem, né? Parental, né? Independente de autorização judicial. E aí, dentro de uma política nacional que saiu também esse ano no Departamento Penitenciário Nacional, voltada para as mulheres, a portaria número da Ministério da Justiça com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, número 210 de 2014, prevê que o seguinte, nesses espaços se cria algumas ações estratégicas, um planejamento para esses espaços. Então, algumas ações específicas para essa criança.
e adolescentes que visitam os seus pais presos. Uma coisa boa é que há um projeto de lei para a questão para vedar revista íntima. Já teve recentemente, agora esse mês, uma resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que também recomenda aos estados que não façam essa questão, porque é um impedimento, né? Essa questão da revista vexatória. Tem outros crianças meios, e adolescentes. Em crianças e adolescentes. Então, há outros meios, né, de tecnologias para se evitar isso. Então, assim, é proporcionar a visita, garantir o que a gente fala na política, que não determina essa quantidade, limite de número de filhos, né, pela lógica prisional. Então, a gente tem que sempre trabalhar a questão da lógica prisional, das regras prisionais, com o direito das pessoas. Então, em geral, infelizmente, às vezes é limitado essa questão da visita pelo número de filhos. Então, a política, assim, acho que quanto mais essa questão for pautada, né, na agenda pública, mais fácil vai ser para todo mundo. E essa convivência ajuda também na ressocialização da mãe que está presa? Claro, assim, a primeira questão, né? Então, assim, infelizmente a gente vê na reportagem essa ansiedade da mãe. Primeiro, um ponto é esse, essa ansiedade para onde vai a criança, como é que vai. E a outra coisa, ela saber onde que está a criança, os filhos que ali vão visitar. Claro que é para o processo de reintegração, para o projeto de vida pessoal. Então, eu acredito, e a gente, né, vem escrevendo isso, estudando, a maternidade tem uma ressignificação dentro do cárcere. Então, essas relações, essa aproximação, como a questão é muito específica, né, tem que ser visto sobre uma outra lógica. Então, sempre trabalhar aquilo que eu falei, a lógica prisional com a lógica do direito. Doutora Cristina, agora a gente viu na reportagem também que tem crescido muito o número de mulheres presas. Sim. A que se deve esse fato? Há uma série de fatores, né? O aumento do cometimento de crimes não é só com mulheres, mas também com homens. A gente vê um crescimento do cometimento de ilícitos, né? Talvez a gente tenha notícias maiores a esse respeito. E uma outra questão também, a gente vê uma incidência muito grande de cometimento de crimes com o envolvimento de mulheres nos crimes de traficância, né? De tráfico de drogas. Com a lei vigente de drogas, né, 11.343, a gente tem, no caso da traficância, uma pena maior, o que faz com que elas iniciem o cumprimento da pena em regime fechado, né? Então, por exemplo, alguém que tenha cometido um crime de tráfico vai ficar aí, pelo menos, recebe uma pena mínima de 5 anos, né? Então, acontece que elas acabam sendo recolhidas e aí há essa aparência de que há um número maior de presas, mas há um número maior de presas em regime fechado, né? Doutora Rosângela, a gente já falou um pouquinho aqui sobre o acompanhamento psicológico, mas eu gostaria de saber melhor como é esse acompanhamento médico e psicológico para mulher que está gestante e está no cárcere. Então, vou falar novamente, saiu uma política nacional de atenção à saúde, é uma política do Ministério da Saúde com o Ministério da Justiça, para que essas pessoas sejam inseridas na rede pública, ou seja, no Sistema Único de Saúde. O que acontece, na maioria das vezes, é que esses espaços dentro das penitenciárias, eles não são inseridos como política de saúde. Então, aí a equipe de saúde fica sobre a responsabilidade das próprias secretarias, os órgãos de administração penitenciária. Essa política saiu agora esse ano também, então os estados estão em fase de adesão. A gente acredita, né, que tem um aporte específico de recursos para os municípios que aderirem, para os estados. E aí o que precisa é uma pactuação da Secretaria de Administração Penitenciária com as secretarias de saúde. O número, né, a gente vê isso é uma realidade em nível nacional, os números de equipe médica, de equipe de saúde ainda é ínfimo, né? Então, acho que a política veio justamente para atender essa necessidade, justamente para que garanta o atendimento médico, psicológico, assistência social. Que aí seria feito num hospital público. Seria referenciada. Quando a unidade ela fica como uma unidade de saúde, a população penitenciária fica como munícipe. Então, assim, ela é acessada ao sistema, tudo que é do Sistema Único de Saúde. Tem um programa recente também, que no caso a gente está falando das mulheres, né, gestantes, e com crianças, é a Rede Cegonha, que é uma política do Ministério da Saúde e que tem o que é para toda a população em geral, e a gente luta para que a população penitenciária entre nessa política. Então, assim, é fazer com que ainda há um fosso aí da questão penitenciária para ser inserida nas políticas públicas. Então, isso é um exemplo que eu dei que pode ser avançado. E deveria entrar, né? Na medida em que, quando a gente fala dessa série de direitos, quando a gente fala da mãe gestante, Sim. dos direitos, é importante a gente lembrar que nós não estamos falando apenas do direito da mãe. Sim. Nós estamos falando Tem do as direito crianças da também, criança, né, no caso. Claro. E a criança,
criança, os direitos dela são tutelados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança ali é tratada como um vulnerável, que tem que ser protegido, está lá na Constituição Federal, no artigo 226. Então, quando o ECA, ele diz e fala que a gestante deve ter o acompanhamento médico pelo SUS, né, deve ser feito esse acompanhamento peri e pós-natal, é exatamente para preservar os interesses, a saúde e os direitos da criança. Né? E um detalhe prático, como é feito o registro de nascimento dessa criança que a mãe está presa? O registro é feito normalmente, né? É um procedimento normal. A criança nasce no local, no nosocômio, no hospital ou na maternidade. É feito o registro normalmente, se tiver o pai que vai, leva a documentação, faz o registro no cartório, ou havendo qualquer necessidade, essa mãe ela deve ser escoltada, deve haver uma escolta para que ela possa ir ao cartório para fazer o registro do seu filho. Não é bem esse o problema, né? Sim, esse não é o problema maior. É o menor dos problemas. Esse é o menor dos problemas, né? Como essa criança vai ficar, como essa mãe vai ficar, que são os problemas que a gente vê na prática como sendo os maiores. Existe uma previsão de pagamento de licença maternidade, se essa mãe trabalha dentro do presídio, por exemplo? Bom, o trabalho do preso, ele é disciplinado de uma forma um pouco diferente, né? A pessoa que se encontra em um regime fechado, ela até desenvolve atividade dentro do presídio e essa atividade ela pode gerar uma diminuição na pena, né? 3 dias trabalhados diminuem um dia da pena. Ela recebe simbolicamente um valor que é revertido ao fundo penitenciário, mas não funciona como se ela estivesse trabalhando fora do estabelecimento prisional. Isso é diferente quando ela estiver no regime semiaberto, que ela vai estar desenvolvendo uma atividade laborativa e ela vai receber uma remuneração. Mas quando ela estiver em regime fechado é um pouco diferente. Bom, para encerrar, gostaria de saber de vocês rapidamente o que precisa ser feito, o que pode ser feito para realmente garantir o direito dessas mães e das crianças. Doutora Rosângela. Acho que uma das coisas é a efetivação das políticas públicas, né? Essa entrada de uma forma bem prática, né? Por exemplo, essa questão na maternidade. Uma das metas da política é que a mãe não tenha que escolher, por exemplo, entre ficar com a criança dentro da penitenciária para poder estudar ou trabalhar, o que acontece em geral, ou encaminhar a criança, né, para ambiente extramuros. Então, assim, a gente está nesse processo com os estados, né, com todas as secretarias e a administração penitenciária, para que se elaborem políticas estaduais. Então, né, é um processo pioneiro também. A gente está com muito incentivo e gás para isso esse ano, né, todo o Ministério da Justiça envolvido e os vários ministérios que compõem um comitê gestor, para que isso aconteça. Então, de forma prática, que os estabelecimentos tenham desde a questão de arquitetura específica para esses lugares e que se flexibilize algumas normas específicas para a garantia do direito da mãe e das mulheres. Tem um caminho longo a seguir, mas que tem condição de a gente avançar sim. Doutora Cristina. Eu acho que a questão da efetivação das políticas públicas ela é muito importante, mas eu acho também mudança de mentalidade. Né? A população carcerária, seja ela feminina, seja ela masculina, ela é muito marginalizada. Né? E eu acho que se a sociedade levasse em consideração a necessidade de não marginalizar essas pessoas como uma etapa da ressocialização delas e também considerar essas pessoas como pessoas iguais, né? Como cidadãos que podem se arrepender e podem voltar a conviver. Eu acho que isso é absolutamente importante e eu acho que isso é um passo que a gente tem que dar para poder efetivar esses direitos, não só das mães, como das crianças, né? Que acaba que elas são as mais prejudicadas nisso tudo. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui conosco. E nós estamos chegando ao final do programa de hoje. Eu conversei com Cristina Tubino, conselheira da OAB do Distrito Federal, e com Rosângela Peixoto, coordenadora do projeto Efetivação dos Direitos das Mulheres no Sistema Penal. Quer rever este programa? Acesse o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. E você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o fórum. Envie um e-mail para forum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!